Este é o Conselho de Classe Podcast. Uma escola inclusiva é aquela que busca atender as necessidades educacionais de todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência, dificuldade de aprendizagem, diferenças culturais e linguísticas, entre outras situações. Em uma escola inclusiva, todos os alunos têm acesso a um currículo adequado e recebem o acesso a um suporte necessário para alcançar seu potencial máximo. Isso pode incluir o uso de tecnologias assistivas, adaptações curriculares e metodologias diferenciadas de ensino. Na teoria, tudo é muito bonito e parece ser muito eficiente. Mas no dia a dia, como tudo acontece? As demandas dos alunos especiais são atendidas? Eles realmente se sentem incluídos no processo de ensino-aprendizagem? E a relação com os outros alunos? Hoje vamos discutir esse assunto tão importante e que causou algumas polêmicas após a fala do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que afirmou em entrevista que as crianças especiais atrapalham o aprendizado dos outros alunos. Bom, e aí, o que você acha? É um tema polêmico, né, de trabalhar. Deixa eu falar para você aqui a fala completa, né, desse ex-ministro que causou essas discussões, né? Ele começou assim, abre aspas. O que é inclusivismo? A criança com deficiência é colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava. Entre aspas, essa palavra eu falo com muito cuidado. Ela atrapalhava a aprendizagem dos outros porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para dar a ela atenção especial. Olha, dado que a gente está falando de um ministro de um governo fascista, né? Eu acho que essa frase dele aí, ela é um reflexo do que foi o governo Bolsonaro para a educação, né? A ideia é assim, você tem problemas na educação, a gente nunca vai dizer que não tem, né? A gente não vai fingir que isso não acontece, mas daí a dizer que a solução, então, é pegar esses alunos que têm algum tipo de deficiência ou algum transtorno e jogar dentro de uma escola diferenciada, mas que, pelo que a gente entende, não vai ter também a atenção necessária para ele se desenvolver, fica parecendo meio que ele está sendo, né, excluído da sociedade. Porque o inclusivismo ele veio justamente para acabar com essa tendência, né, de separar o aluno com necessidades especiais para um cantinho onde ele vai viver só com as pessoas que têm necessidades especiais. Como se ninguém quisesse nem ver ele na sociedade, exatamente, né? É uma forma de apagar esse ser humano, né, da existência. E aí, né? A impressão que me dá é que a gente não está indo para frente, porque antigamente era isso que acontecia, né? A família que tinha uma criança especial tinha vergonha, escondia essa criança. Tinha escolas especiais para receber essas crianças. E eles eram muito, tipo, uma parte da sociedade mesmo, como se eles nem invisibilizados, né? Isso, como se eles não merecessem existir, né? E aí, como veio a escola inclusiva, eu não sei, eu tendo a pensar que é muito melhor. É claro que eu acho que as escolas especiais, elas ainda são necessárias, elas vão ser sempre necessárias, porque tem alunos que realmente que ele tem um transtorno ou uma deficiência tão grave que, assim, atrapalha muito o desenvolvimento dele e aí não vai conseguir ter nenhum tipo de aproveitamento numa escola tradicional, né? Escola normal. Mas, pela lei, existem níveis, né, de alunos, né? Os alunos Sim. que têm necessidades mais severas, eles têm que ser atendidos de forma diferenciada em uma instituição especializada. Isso. Não é? Tem alunos, assim, que não tem como, né? Ele não vai ter nenhum tipo de aproveitamento se ele não estiver nessa escola especial. E o foco é o melhor para o aluno, né? Então, tem que ter, né, essa diferenciação. E isso vai ser de acordo com laudos médicos, né, de psicólogos e psiquiatras, né, médicos no geral. Mas eu acho que o segredo também é o meio, né, o caminho do meio, porque é lógico que a gente não pode invisibilizar essas pessoas existem,
elas são importantes, E elas elas são merecem, amadas, né? elas merecem, né? Elas têm família. E muitas delas se desenvolvem sim. A gente Sim. tem exemplos de sucesso nas escolas, de alunos que talvez não vão ter o mesmo desempenho de uma pessoa neurotípica ou de uma pessoa considerada normal, né, entre aspas, mas elas evoluem dentro das suas limitações, né? Ele falou um negócio na frase dele que eu tendo a concordar com ele, porque muitas vezes os alunos são colocados nas nossas turmas, mas a gente realmente não tem o treinamento, a gente não tem, no caso, o treinamento de formação, né, já em nível superior. A gente vai fazendo isso durante o ano com a ajuda da sala de recursos, né? O que eu não concordo é que a conclusão que ele tirou do fato de precisar de mais investimento na escola pega esses meninos e põe em outro lugar. Ou seja, é Põe uma no forma porão. de não investir, né, na escola. Porque assim, a gente precisa de investimento. A gente está vendo ano a ano, por exemplo, a quantidade de monitores que são chamados para acompanhar esses alunos, né, que não são todos eles que precisam, mas alguns precisam, está diminuindo, e está diminuindo muito a quantidade desses alunos. E isso, desses alunos não, está diminuindo muito a quantidade desses monitores. E aí a quantidade de alunos em sala só aumenta, não de alunos especiais, mas de todos os alunos. Isso, né? é verdade. Então, mesmo que eu tivesse o melhor treinamento possível, que eu tivesse monitor e tudo em sala, com 40 meninos, não dá. Não dá nem para os 40, mesmo se fossem 40 alunos, todos neurotípicos, sem nenhum tipo de deficiência ou transtorno que necessite de uma atenção especial. Uhum. Né? Mesmo que for uma sala que não tenha nenhum aluno assim, é muito difícil. 40 meninos. Né? A receita ela é dura e o governo não gosta de ouvir, né? A questão é fazer mais escolas, e escolas mesmo, mais escolas, melhorar a infraestrutura das escolas que a gente já tem, e algumas vão precisar de reforma muito pesada, né? Sim. E contratar mais professores, né? Pois é, esse último concurso que tiveram alguns problemas em relação a banco e tudo mais, mas assim, uma grande reclamação não vai suprir a quantidade de professores que faltam, né? A gente espera que esteja para chamar ainda nesse primeiro semestre esses professores que passaram nesse concurso, mas assim, a quantidade é pequena, né? Não vai suprir essa carência, né? E isso é preocupante, porque a impressão que passa é que está sempre querendo economizar muito na educação. A gente não teve formação no ensino superior, na época, pelo menos, que eu fiz, né, a faculdade, quando eu cursava meu curso, né? E aí, mas assim, a sala de recurso, ela é um suporte para a gente, para os professores que têm o interesse de aprender, né, a lidar com esses alunos, né? Sim. Lógico que a gente tem muitas deficiências, né, na escola, mas esse aprendizado, essa forma de lidar com um aluno especial, a gente meio que vai aprendendo com o decorrer do ano, não é? Porque nem sempre a gente recebe os mesmos tipos de necessidades especiais, né? Com certeza. Às vezes você tem, né, se mais de uma mesma sala, mais de um aluno com uma necessidade especial, o que a gente chama de deficiência intelectual, por exemplo. Uhum. Não é igual todos os alunos que têm isso, né? Vai ser diferente, a gente tem que aprender a adaptar para o tipo de aluno, né? O que ele consegue fazer, o que cada um consegue alcançar. E entender quais são as principais dificuldades, né, para poder avançar. Para o ouvinte, Lari, ter mais ideia, tu trouxe aqui uns dados aqui interessantes, né? Cita pra gente aí alguns aí. Esse ano a gente teve mais um recorde, né, de alunos matriculados em escolas públicas, né? A gente está tendo agora, né, quase 466 mil alunos matriculados, sendo que desses, mais de 23 mil têm necessidades especiais, né? E a gente tem aproximadamente 811 escolas. Aí eu falei aproximadamente porque tem lugares que os dados contam EJA como outra escola, tem uns que não contam como escola separada, porque é na mesma instituição, só que durante a noite, né? Mas a gente tem muito aluno
né? Dá pra ver todo ano, pela quantidade aí, 466 a gente não tem nem 1.000 escolas, né? Não. Para atender quase 500 mil de alunos, né? Isso. E não está sendo construídas novas escolas, né? Eu fico vendo assim, eu não lembro qual foi a última escola de ensino médio que foi construída. É pouco, é muito pouco. Eu também não lembro. A gente viu, assim, tudo bem, construir creche, que é muito importante. Sim. Mas não adianta o menino, né, a criança, ter acesso à creche e depois não ter acesso a mais nada bom. Ser tudo muito sucateado. E isso está faltando. Não é que tem que parar de construir creche, tem que construir mais ainda, mas tem que construir mais escola-classe, mais escolas de ensino fundamental, mais escolas de nível médio, para a gente poder ter um ambiente até mais agradável, né? Porque eu falo por mim mesmo, eu trabalho num colégio que a estrutura dele é tão antiga e tão antiquada pro ensino regular que eu não entendo como essa escola foi construída pensando nisso, né? Mas, então, voltando lá. A gente falou, você comentou, né, que a gente tem o auxílio da sala de recursos, né? Algumas pessoas, não sei se todo mundo conhece, mas provavelmente sim, né? A sala de recursos é um ambiente onde professores que passaram por um curso treinamento, de aperfeiçoamento, um curso de aperfeiçoamento específico, depois desse curso, eles podem se candidatar a ir para a sala de recursos. Eles passam por um processo seletivo, com entrevistas, e aí, né, tudo dando certo, eles vão para a sala de recursos. E aí, na escola, normalmente, eles têm realmente uma sala onde a gente vai falar agora, né, o que eles fazem nessa sala. Então, aqui tu destacou o papel da sala de recursos. A sala de recursos é essa que obedece uma lei, né? Isso. Então, a gente tem aqui, né, identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial. Elaborar e executar plano de atendimento especializado, avaliando a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e da acessibilidade. Organizar o tipo e o número de atendimento aos alunos na sala de recursos multifuncionais. Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como outros ambientes da escola. Estabelecer parcerias com áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade. Orientar professores e familiares sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno. Ensinar a usar tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação. Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização de serviços dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. E aí? Na sala de recursos que você já passou, tudo isso acontece? Não, tudo não acontece, né? Assim, às vezes a gente passa por colégios onde há muita bateção de cabeça entre o professor da sala comum e o professor da sala de recursos, né? Acontecem muitas picuinhas em alguns ambientes pouco profissionais, né? Que sempre acontece, né? Infelizmente, a maioria, para mim, né? A maioria por onde eu passei, acaba que parece que é uma briga, assim. A sala de recursos não quer ter uma amizade, não é amizade a palavra. Intimidade. Não, é um companheirismo mesmo com o professor. A gente tem que trabalhar junto, tem que trabalhar em conjunto, né? E se tem essas picuinhas, né? Às vezes, assim, eu já trabalhei numa escola que a sala de recursos chegou para mim e falou assim, esse aluno tem que passar. Mas como ele tem que passar? Ele não tem que passar. Eu tenho que dar todo o suporte, a sala de recursos também. Quando esse suporte, né, não acontece, a gente tem muita dificuldade de lidar com esses meninos. E não é na parte de aprendizagem mesmo, né? E eu vejo que tem uma... E assim, não é só
do pessoal da sala de recursos com os professores da sala comum. O contrário também acontece, né? Eu nunca trabalhei numa sala de recursos que realmente me ajudou a trabalhar com esses alunos. Assim, já tive até problema mesmo com a sala de recursos, porque você quer mandar uma atividade por e-mail, por exemplo, para imprimir lá, porque eu quero uma atividade colorida, por exemplo, lá na minha escola, a atividade colorida está lá, ou a impressora colorida mais fácil da gente acessar está na sala de recursos. E aí o professor da sala de recursos não sabe abrir o e-mail. Ou então não quer, né? E assim... É o que tu falou mesmo do companheirismo, né? Não quer, parece que não quer ajudar, não quer facilitar. Essa última parte aqui eu nunca tive, né? Estabelecer articulação com professores da sala comum visando disponibilização de serviços, recursos pedagógicos e acessibilidade e estratégias para promover a participação do aluno. Assim, eu já desisti um pouco, porque eu já tentei tirar dúvida com a sala de recursos, pedir ajuda com alunos que são mais difíceis, assim, que a gente fica meio perdido mesmo. Porque, como você falou, cada aluno é de um jeito, né? Não tem um padrão. Um padrão que a gente recebe, né? E aí a pessoa me responder, assim, de má vontade, ou então, tipo, é a sua função como professora. Eu acho que eu passei por um colégio parecido com o seu, nesse sentido, né? A sala de recurso, as profissionais lá, porque eram a maioria mulheres, né? Sim. Elas ficavam sempre frisando as obrigações do professor da sala comum, né? E pouco se falava das obrigações da sala de recurso, né? Agora eu estou num colégio que a gente tem um pouco mais de diálogo, né? E isso lógico que saem as brigas, né? Saem os atritos lá no meio e tal, mas eu vejo, pelo menos no meu colégio, que muitos pontos desses aqui são cumpridos, assim. Lógico, a maioria ali por alto e tal, porque a gente não tem, por exemplo, uma sala de recursos multifuncionais. Tem que ter dinheiro, né? Por exemplo, se a gente recebesse um aluno cego, a gente ia ter que ter aquela máquina de impressão em braille. Sim. Aluno surdo tem que ter um outro tipo de equipamento que se usa, né? Se bem que os alunos surdos, eles estão indo para um colégio, né? Eu acho que eles têm escola específica. Porque eu já dei aula para aluno surdo, eu já dei aula para aluno cego. Era uma dificuldade dar uma aula para o aluno cego, principalmente porque eu estava dando aula de física e na época, assim, óptica era um conteúdo que eu não entendia como eu poderia passar para ele, né? E assim, o que me incomoda mais é a gente ter essas dificuldades, como se os professores que estão na sala de recursos já ficassem na defensiva. Sempre, né? Na defensiva, né? Então, assim, qualquer coisa que a gente fala parece uma conotação sempre ruim. Então, você vai pedir uma ajuda, é como se você já estivesse reclamando, né? Nunca é muito tranquilo. E mas isso é ruim. Você não acha também que esse processo ele é muito recente também? Às vezes a pessoa faz o curso de formação para a sala de recursos e ele também mesmo está um pouco perdido nessa situação toda? Pode ser, mas assim, ao mesmo tempo que isso pode acontecer, eu acho que não precisa desse embate. Animosidade, né? Eu acho que isso dificulta muito, sabe? Parece que a gente é contra, né? Somos rivais. E a gente não era para ser assim. Eu vejo que todos os alunos que eu tive com necessidades especiais, eu lembro de um que eu tive muito, assim, com a deficiência muito severa, que foi o Marcelo, lá na Ceilândia, né? Ele era um garoto muito querido pela sala de aula, assim, as pessoas recebiam ele quando ele precisava ir ao banheiro ou ir beber água, a molecada ajudava e tal. Mas eu tô falando de ensino médio, né? Eu tô falando também de uma galera mais... era um colégio um pouco mais... com os alunos um pouco mais conscientes, né? Eles estudavam muito para o vestibular. E eu não percebo muito isso nos colégios de fundamental. Pelo menos os que eu passei. Eu acho que os alunos, a gente tenta como professor... colocar ele em algum grupo, pedir para alguém, não, chama fulano para fazer com você,
mas a gente percebe que há uma resistência dos alunos neurotípicos, né, que se fala, Sim. com relação a esses alunos especiais, né? E isso é uma coisa assim que eu sinto muita falta da sala de recursos, né? Porque eu acho conscientização, que né? isso, porque assim, a sala, o ambiente, né, os alunos especiais estarem nesse ambiente é bom para eles e é bom para os outros alunos também. Eu acho que o fator mais importante para o aluno com necessidade especial é a socialização, né? Depende do nível, né, do grau, né? Mas é importante, ele precisa saber como os alunos que estão lá, né, que são chamados de normais, eles precisam saber que existe uma... Pode abrir. Eles precisam saber que existem pessoas diferentes, né? E que não tem problema. São pessoas diferentes, ninguém tem culpa de ser diferente. A gente é diferente na nossa aparência, no nosso jeito de ser, no jeito de falar. E também tem pessoas que são diferentes no seu desenvolvimento, né? E isso era para... Eu não sei, eu acho que na minha cabeça, só colocar o aluno lá não vai ter essa função, né? Não vai ter... Que isso é bom para o aluno especial também. Ele ser... Produzir, né? Ele evoluir, né? E ele saber que a sociedade entende quem ele é, entende que ele também precisa de suporte, de apoio, que ele também merece respeito, que ele não é uma pessoa invisível, a opinião dele também importa, sabe? Então, assim, não é que o aluno está lá para mostrar para os outros que existem pessoas diferentes, mas ele mostrar para os outros, né, a gente está mostrando para os outros alunos que existem pessoas diferentes, a ideia é construir uma sociedade que seja mais justa, né, mais amigável com essas pessoas, que não trate ela como um desdém isso, ou com como se, não, é aquele ali, não, nem liga porque ele fala, não, a opinião deles importa. Não é porque às vezes ele tem uma dificuldade de fala, né, de se expressar, que a opinião dele não importa, que ele não tem sentimentos, que os sentimentos dele não importam. Claro que tudo isso importa, mas a gente não tem, eu acho que assim, uma coisa que falta muito, claro que além do investimento, né, todo, é ter um trabalho voltado para isso, sabe? Para os alunos realmente entenderem e respeitarem todos os tipos de pessoas que existem. Essa semana eu estou aplicando avaliação, né, no meio de bimestre, e eu resolvi fazer avaliações adaptadas com estilos parecidos, assim, não, com nível de dificuldade bem parecido, né? E essa avaliação que eu fiz adaptada, aí tinha lá as solicitações da sala de recursos, era que o comando fosse claro, que evitassem coisas, negações, né? Tipo, não existe tal coisa, porque o aluno... Ou então marcar o item que é errado. Que é errado, porque o aluno ele não consegue, né, fazer... Aí tem mais dificuldade. Colocar, quando é múltipla escolha, colocar poucos itens, né, para serem avaliados. E aí eu resolvi fazer isso com os alunos que estão com também muita dificuldade, porque eu estou percebendo que tem alunos que têm muito problema de aprendizagem, assim, muita dificuldade, e eles não têm laudo. Sim. E eu acho que os pais, eles estão negligenciando alguns, entendeu? Mas a gente tem exemplo esse ano mesmo de aluno que está se dando super bem, assim, né? Porque tem uma aluna que ela entrou no 6º ano lá no colégio, ainda na pandemia. Ela veio do Nordeste para cá, do Maranhão. E a sala de recursos fez um trabalho sensacional com ela. Mas eu vejo que funcionou. Por que funcionou? Porque a família dela tá sempre em cima. A família dela dá o aval. Não, pode arrochar, pode pegar pesado, pode ir. É uma coisa que, assim, até é importante conversar com os pais, que o filho de vocês merece atenção. Eles precisam e eles merecem. Não importa se ele tem uma deficiência ou não. Eles merecem que você sente com ele na mesa, olhe o caderno, olha lá tudo que ele está fazendo, pede para ele olhar. Às vezes o adolescente acha chato, mas no fundo eles gostam. Porque isso mostra que você se importa com eles.
Quando o pai não faz nada disso, eles comentam na sala com a gente, né? Eles falam, tipo, meu pai não tá nem aí, se eu fizer, se eu não fizer, tanto faz. E a gente sente que tem um remorsozinho, assim. Porque falta, e assim, tem que lembrar, seu filho merece essa atenção. Ele merece tá falando isso. De todos os alunos. De todos. E quando eu estou falando de alunos especiais, aí o seu filho, além de merecer essa atenção, que tem que ser dada para todos os alunos, ele tem que merecer um tratamento. Sim. Sabe? Eu vejo muito pai falar, não, eu ia dar esse remédio, mas eu achei muito pesado, ou então, eu não gostei do jeito... Assim, qualquer motivo, tira o remédio da criança, do adolescente. Ou então não aceita que o garoto tem um problema, né? Sim. Eles e, assim, ficam na negação eterna, né? E tem tanto transtorno que, assim, às vezes é um medicamento que ajuda, assim, nossa, o menino... Ele até fala, meu Deus, eu sou outra pessoa, porque eu consigo fazer tudo agora. Por exemplo, o TDAH, né? Ele não é atendido, né, pela sala de recursos, mas é um exemplo que precisa de, às vezes precisa de um medicamento. E tem que parar com essa história de, tipo, é remédio pesado, não é pesado. Aqui no Brasil, a coisa que a gente mais faz é tomar medicamento sem receita. A gente toma remédio de qualquer jeito. Aí, quando vem um médico receitar um medicamento, aí fica, não quer, com o pé atrás. Você tem que pensar no melhor para o seu filho. Eu sei que nem sempre é fácil, relação financeira, mas a gente tem que fazer o máximo, né? Tem que cobrar, tem que ir atrás. Muitos alunos precisam de uma terapia, né? Eu vi que eu estava falando sobre tratamento para TDAH. Porque muitos também acham que é só tomar um remédio, né? A maioria dos transtornos que tem que ter tratamento também. Sim. Associado ao uso medicamentoso, né? Eu vejo, por exemplo, assim, tem alguns transtornos que já tem um tratamento que eles chamam de tratamento... Ouro, isso, que é o melhor para aquilo. Então, se TDAH, por exemplo, é a tal da TCC clássica. Então, se o aluno fizer esse acompanhamento com o psicólogo, ele aprende a lidar com essas dificuldades dele. Não é que ele vai se livrar do TDAH. É um transtorno, né, de neurodesenvolvimento. Né? Então, assim, ele nasce com isso e pronto. É uma dificuldade, mas, sabe, para quem tem autismo, né, eu sei que tem vários níveis, mas, assim, tem uma resistência em aceitar. E eu entendo essa resistência em aceitar. Eu imagino que o pai de uma criança especial, quanto mais grave, né, for o nível, né, o grau, é muito difícil você pensar que o seu filho não vai ter todo o desenvolvimento que ele poderia ter. É muito complicado você até pensar, tipo assim, nossa, mas como é que vai ser do meu filho, né, quando eu morrer? Porque eu não sei até onde ele vai conseguir. São questões muito profundas, né? E esses pais precisam entender que isso não é um problema, ele ter esses conflitos, esses pensamentos, isso não é um problema. Mas ele também precisa de atenção, ele precisa, às vezes, procurar um psicólogo, botar isso para fora, porque muitas vezes a pessoa tem até vergonha de falar, porque é como se você não tivesse, você não aceita seu filho? Não, às vezes são preocupações legítimas que você tem da sua criança, e que você precisa se tratar também, né? É aquela coisa, né, do avião, você primeiro põe o oxigênio em você e depois ajuda os outros. Isso. Então, os pais têm que estar bem. Eles têm que ter esse apoio também. E nós, como professores, como é que a gente tem lidado com o aluno especial em sala? Como é que é a tua lida, os últimos alunos que você teve nos anos anteriores? Esse ano passado eu tive um aluno muito difícil, quer dizer, desafiador. Ele não era uma pessoa difícil, era desafiador. Porque um aluno com uma deficiência intelectual muito grave e uma deficiência física também, né? E ele era muito negligenciado pelos pais, infelizmente, assim. Não tinha, assim, a gente não tinha o apoio, né? A gente precisava, às vezes, de alguns detalhes, assim. Ele tinha que levar, por exemplo, uma muda de roupa, porque aconteceu dele fazer xixi na roupa sem querer. E a gente pedia para a família mandar na mochila, porque tem um banheiro especial, ele consegue lá, né? Sei lá, um lencinho umedecido que seja. Não era comum acontecer, mas, poxa, ele ia com um van escolar. O dia que isso aconteceu, não tinha ninguém para buscar ele. Ele ficou o dia inteiro, até 12:15, esperando a van. Sujo. E isso é péssimo de todas as formas, né? E, assim, tinha essa parte do desafio e o desafio realmente da aprendizagem dele, que era bem limitada.
né? Então, assim, tive que... Aí que foi que eu realmente fiquei assim, bem chateada com a sala de recursos, porque eu precisava de apoio, porque eu não sei fazer atividades assim que sejam... De nível de alfabetização. De alfabetização. Né? Eu não sei, eu não sou alfabetizadora, né? Eu não sou pedagoga, então eu não sei realmente fazer isso, né? E só ficar pegando coisa da internet, uma vez ou outra, te ajuda, mas só isso não é o suficiente, né? E aí tem aquela coisa também, mas ele está aqui mais pela socialização. Eu falei, mas eu não posso deixar ele, tipo, fazendo qualquer coisa à toa. Ele tem que ter eu tenho que ter um programa, né, para fazer com ele, de atividades, para ele conseguir se desenvolver o que der, mas, assim, tem que ter uma continuidade. Não dá para ficar, pinta isso, pinta aquilo, como se fosse, não, faz qualquer coisa para ele, que como ele não vai aprender muito, tá bom. Isso eu não acho justo. E eu não me sinto bem fazendo isso também. Ano passado eu tive um aluno muito desafiador também, e ele tinha DI muito severo. DI, para quem não sabe, é deficiência intelectual. Eu acho que a sigla é essa ainda, né? Algumas mudaram, mas eu acho que essa continuou. Essa não mudou, não. Aí ele regrediu. Ele nem evoluiu. Por quê? Porque ele era um aluno que ele era atendido e muito observado pela sala de recursos. As professoras da sala de recursos, eles sempre estavam em contato com a gente sobre esse aluno em específico, só que a família dele era muito complicada. Elas não conseguiam falar com os pais. Era só em tempo de final de bimestre que se conseguia falar com os pais. E a gente teve que fazer um relatório final indicando o retorno dele, a regressão dele para a alfabetização, porque ele não estava desenvolvendo. Mais uma vez, o seu filho merece a sua atenção. Ele precisa e ele merece. Nossa, faz tanta diferença que as pessoas nem imaginam, eu acho. Mas eu falo assim também, eu tive 9 ano passado, 9 alunos atendidos pela sala de recurso e mais uns 10 pelo SOI. Então, tinha 6 turmas de 8º ano, então eles estavam diluídos nessas 6 turmas. Mas como a fala do ministro fala de atrapalhar, eu, sinceramente, nunca me colocou numa situação em que o aluno especial atrapalhasse o desenvolvimento da turma. Isso nunca aconteceu comigo. Não, eles não atrapalham. A não ser que seja, sei lá, algum caso muito especial, que o aluno, sei lá, grita, não tem algum controle, né, emocional, mas e eu acho que mesmo assim, eu não sei, acho que ele nunca entrou numa sala de aula, com certeza. Com certeza não. Né? Mas essa coisa de falar muito de como um professor deve agir em sala, assim, eu acho muito engraçado, né? Quando a gente falou sobre a preparar a aula, né? Uma coisa que a gente frisou é que quando não dá certo, não é que você falhou. Porque é muito difícil você dar aula. Você acha ainda que mais acertar de primeira, né? E você acha que quantos alunos que estão lá tiveram uma conversa com o pai em alguns momentos em casa da importância de estudar, da importância de estar na escola? Pois é. Então eles chegam na escola, tipo, eles querem estar lá para fazer amizade, para brincar, para lanchar, para dar beijinho, ficar de namorico. A última coisa que eles querem é estudar. São poucos os alunos que sabem, por exemplo, sentar e parar um momento para, não, agora eu vou prestar atenção, vou me concentrar. Eles não têm esse tipo de conversa em casa. Então, assim, falar que um aluno especial atrapalha a turma, não. Eu acho que é mais um discurso, isso é uma questão de discurso político, porque de certa forma, em algum momento, o poder público vai ter que ver uma maneira de ressarcir os professores, os profissionais que estão trabalhando com isso. Na verdade, antes a gente tinha que entrar na justiça para ter esse ressarcimento. Porque eu falo assim, o professor que lida com aluno especial, ele tinha uma gratificação. E realmente, né? Porque o aluno especial, ele demanda uma atenção extra. Separada, né? Toda atividade que você faz, você não faz uma atividade para a turma inteira. Você tem que fazer. E nem sempre a adaptação de um aluno ela é boa para outro. E aí, como o governo anterior, que é o governo fascista do Bolsonaro,
eles eram campeões em narrativa, né? Eles estavam pegando a narrativa para justificar, sei lá, não querer mais falar sobre esse assunto. Então, assim, não quero pagar o professor por tá dando aula para esse aluno, então vamos tirar esse aluno de lá e pagar para poucos. Desde que eu entrei na secretaria, acho que não teve um ano que podia entrar na justiça. Eu entrei também, mas nunca recebi. Também não, e agora não tem mais. Então, assim, a gente teria o direito de receber esse valor, porque você tem mais trabalho, sim, né? Mas eles tiraram e pronto, né? É complicada essa situação, porque parece que a ideia é sempre assim, vamos pagar menos o professor? Quanto é que eu posso pagar para um professor para ele não desistir? Parece que essa que é a ideia, né? A gente fica sempre no fio, né? No fio da navalha. Porque se for parar para pensar, qualquer concurso que você faça, eu tô falando de professor de escola pública, né? Mas qualquer concurso que você faça de nível superior ganha muito mais que a gente. Ganha sim. A gente é o que ganha menos. E a gente é o que ganha menos, e a gente é quem tem que estar entregando curso, né? Horas de curso a cada 5 anos, para mostrar que você está se reciclando, fazendo formação continuada, que é uma lei, né? Você é obrigado a fazer isso. Mas, assim, querer pagar mesmo por isso, ninguém quer, né? Exatamente. Eu acho que o discurso dessa galera tá mais nesse sentido, né? É sempre aquela bomba de fumaça. Não, vamos falar um negócio aqui, porque tem professores que pensam exatamente como o ex-ministro falava. Sim. E eles falam coisas até piores, né? Que a gente não é legal ficar falando isso, né? Mas não é maioria. Primeiro, não é maioria. Esses professores são minoria. E no frigir dos ovos, todo mundo faz sua parte, né? Nas escolas que eu passei, todo mundo fez sua parte, né? Com as falhas ou não, mas a gente nunca deixou um aluno desassistido. Mas a gente tem que conversar sobre dinheiro, porque às vezes a gente está na escola e a gente fala pouco sobre isso. E professor se estressa, né? A gente se estressa muito. Perde saúde mental e saúde física também. Você ver alguns comentários que tem nas internets na vida aí, né, sobre professor. A gente deve ser à toa, né, para estar aturando o filho dos outros. Então, assim, é sempre uma conotação muito negativa. Ou é uma conotação muito negativa, ou é porque a gente tem que ser um santo que quer trabalhar muito e ganhar pouco. Sacralizadora. Né? E isso aí não funciona, não. É isso aí. A gente é trabalhador também. A gente tem direito, né? Quando os meus alunos me perguntam, gente, eu trabalho por dinheiro. Exatamente. Você gostar do que você trabalha é muito bom, é muito legal, sim. Não deixa de ser, mas você só vai fazer ele por dinheiro. Né? A gente vive assim. Você tem que ter uma recompensa, né? Porque trabalho é isso, cara. Você tá oferecendo a sua expertise pela sociedade, a sociedade tem que devolver pro professor também. Parece que todas as outras profissões... Eu acho engraçado, porque assim, médico, por exemplo. Médico é por amor e tal. Mas tá lá, pode ganhar muito bem. Ganha bem. Por que professor tem que ser por amor e tem que ganhar pouco, né? Isso é muito, muito bizarro. E uma coisa que acho que foi o Pondé que falou naquele programa... Linhas Cruzadas? Isso. Que ele falou assim, que nem tudo resolve com dinheiro. Mas quando o problema é dinheiro, o dinheiro resolve. E ele quis dizer, tipo, não foi exatamente essas palavras, mas ele quis dizer o quê? Que se um professor está ganhando R$2.000 para dar aula, né, que em alguns estados, infelizmente, isso acontece, o problema é o dinheiro. E se você aumentar esse salário consideravelmente, muita coisa vai melhorar. Vai ficar perfeito? Não. E aí você vai ver outros problemas para resolver. Mas se você não tem uma boa remuneração, o dinheiro resolve, sim. Muita coisa. E isso passa pela sala de recursos que a gente fala, porque pelo trecho da lei que a gente leu, a sala de recursos ela tem que ser uma escola à parte, né? E assim, o professor da sala de recursos, ele ganha um adicional, sabe? Então ele ganha para estar atendendo esses meninos. E, inclusive, a sala dele devia ser muito bem equipada também, né? Não ser um puxadinho na escola. E uma outra coisa, né? A sala de recursos, que a gente leu aqui, ela atende os alunos em horário contrário. E eu vejo, assim, que poucos alunos participam, né? Então, os pais têm que saber disso. E a maioria das escolas, eles mandam os avisos, né? Mandam os bilhetes com os horários.
né? Não é todos os dias, horário contrário, mas ele também pode pedir para ir quando tiver algum trabalho para fazer, por exemplo, que ele precise de uma assistência, a sala de recursos está lá, né? E o que eu vejo é muito aluno que não vai, porque às vezes o pai não vê importância, eu não sei por que exatamente, mas eles não aproveitam dessa oportunidade que eles têm. Exato. E aí, você vê que... Inclusivismo. Ele funciona e impacta a vida dos outros estudantes? Então, como eu estava falando, eu acho que sim. Só que eu acho que a gente precisa de um trabalho mais... integrado, né? Da sala de recursos. Isso. Né? A gente precisa explicar, né? Isso é claro que acontece no dia a dia. O que tu tá falando é que a sala de recurso, ela não tem que falar só com os alunos especiais. Ela tem que falar com os alunos ditos normais também e conscientizar eles da importância, né? Sim. Desse trabalho, do respeito aos outros, né? E explicar por que aquele aluno tá ali, né? Sim. Isso tudo, essa parte eu acho que falta muito, né? Nas salas de recurso. Eu acho que podia ter algumas atividades voltadas para isso, palestras mesmo, né? Momentos ao longo do ano para isso ir acontecendo. E se na tua escola isso acontece, manda um comentário aí pra gente na nossa DM aí do Instagram. Até para dar ideia, né, de como fazer. Se você também tem alguma observação, se você não concorda com algo que a gente falou aqui, fica à vontade, viu, gente? A gente não tem milindre, não. Você pode corrigir a gente tranquilamente. E se você também tem alguma experiência melhor do que a gente na sala de recursos, ou pior também, né? Conta pra gente, que às vezes é bom, né? A gente dar uma desabafada em alguns momentos. E onde é que eles podem deixar esse relato, Lari? No nosso Instagram, @Conselho de Classe Podcast. Vai lá na DM e deixa lá seu relato, né? Ou na última postagem também, né? A gente tá sempre tentando manter a regularidade das postagens. Né? Pode colocar lá. Se tiver alguma ideia também de algum programa que você queira, né? Você acha interessante, estamos abertos sempre. Então é isso, né, Lari? Esse foi mais um Conselho de Classe. Você tá satisfeita com o conteúdo? Mais ou menos. Então é isso. Vamos embora? Vamos. Então falou, galera. Tchau, tchau. O Conselho de Classe é um podcast da Atômica Áudio Soluções. Apresentado e idealizado por Larissa Tancredi e Marcos Gomes. Este episódio tem roteiro de Larissa Tancredi, com edição e sonorização de Marcos Gomes. O Conselho de Classe estará no ar sempre às quartas-feiras, em todas as plataformas de áudio. Avalie os nossos programas e nos sigam no Instagram, @Conselho de Classe Podcast. Muito obrigado!